Boa noite. Comprometimento na interação social, na comunicação e comportamentos considerados restritos e repetitivos são alguns dos sintomas que caracterizam o autismo, uma doença que atinge crianças geralmente até os 3 anos de idade. O grau e a forma como o desenvolvimento de cada criança será comprometido pode variar e piorar com o tempo, por isso a necessidade do diagnóstico precoce. No Brasil, esse assunto ganha especial importância, pois estima-se que 90% das crianças brasileiras que têm a doença não são diagnosticadas. Por isso, o dia 2 de abril foi escolhido pela ONU como uma data para lembrar a importância de pais e especialistas ficarem atentos aos sinais e sintomas do autismo. O autismo é o tema da Opinião Pernambuco de hoje. Para esse debate, convidamos Ângela Lira, que é presidente da Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento de Pessoas com Autismo, a AFETO. Também está conosco Cristina Antonino, que é coordenadora de práticas inclusivas do Colégio Apoio. E completa nossa conversa Josane Alves, que é psiquiatra. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Eu queria começar conversando sobre o assunto com a doutora Josane, para a gente explicar direitinho para as pessoas que estão nos assistindo o que é o autismo. Boa noite. Então, o autismo ele é uma patologia que é chamada do neurodesenvolvimento. O que significa isso? É uma patologia relacionada ao desenvolvimento do nosso cérebro. Ela está presente logo nesses primeiros anos de vida, nesse cérebro em desenvolvimento vão surgindo então sintomas, sinais que a gente então tem como diagnosticar. Tem causas específicas, doutora? Então, quando a gente está se referindo a transtornos psiquiátricos de uma forma geral, e no nosso caso, e se tratando do autismo, a gente não fala de uma causa específica, né? O que nós temos, na verdade, é uma interação de fatores, tá, que vão levar ao autismo. Que fatores, então, seriam esses? Nós temos os fatores genéticos, tá, que são extremamente importantes para qualquer patologia psiquiátrica. Nós temos os fatores ambientais. Que fatores ambientais seriam esses? Seriam mães que estariam expostas a algumas substâncias tóxicas durante o período da gestação, tá? Infecções que o bebê pode adquirir ainda na barriga da mãe, né, que são chamadas das infecções perinatais, né, aquelas que acontecem ali próximo ao parto, um pouco após o parto, tá? Condições que estão relacionadas ao nascimento do bebê, como por exemplo, os estudos já mostram muita correlação. Os bebês que nascem com muito baixo peso também parecem ter uma predisposição maior. Aqueles bebês que, de uma certa forma, existia um nível de sofrimento onde o aporte de oxigênio para o cérebro também foi evidenciado, seriam bebês que teriam essa maior predisposição, tá? Mas, então, frisando, não é um fator isolado ou o outro, não existe uma causa. O que existe é a interação de fatores que vão somar para que o indivíduo tenha a patologia. Eu quero falar depois mais sobre as causas, tratamentos, diagnóstico. Desculpa, mas agora eu queria perguntar para a Cristina. A gente estava falando que o diagnóstico ainda é difícil porque ainda falta informação, ainda falta campanha de conscientização para que as pessoas consigam, os pais consigam identificar esses sinais nas crianças. Nessa identificação, qual seria o papel da escola que recebe essa criança e já desde cedo observa? Qual o papel da escola na ajuda, em ajudar os pais a saber que o filho tem algum problema? Veja só, boa noite a todos. Em primeiro lugar, as crianças cada dia estão chegando na escola mais cedo, né? E esse diagnóstico, como a doutora falou, também ele se configura na primeira infância, até os 3 anos de idade. E as crianças chegando muito cedo à escola, a gente percebe uma relação, uma dificuldade de interações sociais e a própria dificuldade de comunicação, embora essa linguagem inicialmente ainda está em desenvolvimento, mas a gente percebe claramente
algo já se diferenciando, vamos dizer, de uma certa forma, dos padrões, né, normais. É aquela criança que brinca mais sozinha, que está ali manipulando um objeto, que não tem interesse de olhar para as pessoas, de chamar, quando a pessoa, um cuidador, um professor o chama, normalmente eles não respondem aos chamados. Então, o interesse está muito mais nos objetos, nesse foco de interesse restrito, do que nas situações sociais do que a escola bem pequena promove. E aí a escola chama os pais e conversa. A partir também dessa experiência que ao longo dos anos acumulamos, né? Porque é uma escola que já tem 30 anos e uma escola que recebe também esse tipo de indivíduo, como outros também com necessidades educacionais especiais, desde o princípio. Então, a gente também, de certa forma, acumulou uma experiência, porque não é um caso ou outro que chega na nossa escola. A gente tem recebido bastante crianças, né, portadoras dessa desordem. Então, a gente começa a perceber, embora muitas vezes pode ser confundido com um processo de adaptação, que inicialmente as crianças bem pequenas, algumas são mais comunicativas, expansivas, mas outras crianças também têm outras dificuldades, que é aí muito importante que a gente fique muito atentos, porém, sabendo exatamente em que momento mais adequado a gente espere, que a gente convida a família para uma conversa, justamente para procurar os profissionais que, junto com a escola, com a história familiar, vai poder ajudar num diagnóstico que é tão importante ser feito precocemente. Depois eu quero conversar com a doutora Josane sobre essas diferenças, como é que os pais podem saber até que ponto um comportamento é normal ou digno de atenção. Mas eu queria perguntar para a Ângela, como pessoa que está presente numa ONG que trabalha com essas crianças, que trabalha com os pais, que tipo de dificuldades vocês percebem ser mais frequente na hora dos pais perceberem e aceitarem que seu filho tem algo de diferente e que precisa de um atendimento especial? Eu acho que a maior dificuldade é o aceitar mesmo. Ele percebe, ele sabe que tem diferença, porque nós vivemos dentro de uma sociedade. Queira ou não queira, a gente compara. Meu filho lê, meu filho faz isso, ele sobe a escada, ele já está sentando. Ele fala. Então, você automaticamente compara. Que a gente diz, não compare uma criança a outra, né? Mas a gente faz isso. Então, ele sabe que tem alguma coisa errada, mas ele nega. E aí vem a escola, que é quem recebe, e chega e chama. Quando chama, aí vem o momento de... A escola está errada, falando besteira. Aí leva o psiquiatra para o neuro dá o diagnóstico. É uma doida. É assim. Aí quer mais outros 4. Aí, assim, aí vai buscar na gente um consolo de, não, é tudo doido. Aí a gente tem que chegar e dizer, pare, escute. Ele tem o autismo, assim como ele poderia ter uma outra doença, diabetes, hipertensão, etc, etc. O que é que você faz? Você busca o tratamento. O que é que você tem que fazer agora? Buscar o tratamento. Primeiro passo, aceitar. Ficar de luto, sim, pouquinho tempo. Do luto, você transforma a luta. A partir daí, você andou mais de 50%. Se você ficar negando ou no luto, você simplesmente vai prejudicar seu filho e todo o andar que poderia ser de ganho para ele vai estar atrasado. Você não tem tempo. Como qualquer doença, se você demora a atrasar, o que é que ela acontece? Ela evolui. Ela ganha proporções que muitas vezes você não contorna mais. Então, você tem que tratar, como qualquer outra doença, você tem que buscar o tratamento. Então, eu tento mostrar para eles que eles têm, sim, o autismo e que a única solução é buscar o tratamento. De que forma? Entendendo, para participar e para ajudar, certo? Se fechar, se isolar, é o pior que ele pode fazer. Tem que chegar e falar para as famílias, para os amigos, para os parentes, que eles vão chegar e ajudar. Se você nega, se esconde, ninguém pode lhe ajudar. Eu só posso lhe ajudar se você disser que está precisando de ajuda. Doutora Josane, nessa relação do diagnóstico, de quando os pais devem procurar um especialista, como a Cristina falou, quando notar essa diferença entre uma criança
que é simplesmente tímida e uma criança que não tem interação no olhar? Como notar a diferença de uma criança que é reservada, de uma criança que tem realmente atraso no desenvolvimento de algum traço motor, alguma coisa? Como é que os pais podem saber essa diferença? Então, a questão primordial do autismo é que existe realmente uma dificuldade na busca do interesse pelo outro, né? Existem áreas cerebrais relacionadas à nossa intencionalidade e o como eu percebo o outro que estão prejudicadas no autismo. Então, o que você percebe muitas vezes que mesmo uma criança tímida, né, ela num primeiro momento ela pode ter uma dificuldade de interação, tá? Mas é normal que depois que ela está com os pares durante um certo tempo, que tipo ela já se ambientou, já viu qual é o terreno, que isso é completamente compreensível. Algumas crianças, elas precisam realmente do tipo sentir onde eu estou chegando, né, para ver como é que vai funcionar aquele determinado ambiente, e aí isso pode ser comum, tá? Essa questão que você está falando com relação às crianças serem mais tímidas. Então, esse é um aspecto. Quando a gente fala da criança com o autismo, ela não tem esse interesse pelos pares, pelas crianças de mesma idade. Então, assim, você acha que a gente vai poder conversar um pouco mais depois, mas, assim, existem crianças que a presença do outro, ela não está se importando com isso. Então, há momentos que os pais filmam em festinhas de aniversário, onde está toda a criançada brincando e você vê ela sozinha, isolada num determinado lugar, completamente fora daquele contexto, tá? Então, assim, na prática, os próprios pais começam a perceber, principalmente quando eles têm outros filhos, começa, poxa, mas os meus outros filhos não reagiam assim, dessa forma, quando estava numa festinha de aniversário, ou quando trazia um amiguinho para casa, que coloca ali os brinquedos. A criança autista, ela não tem essa busca pelo outro, essa vontade de estar com essa interação, porque justamente existem áreas cerebrais que estariam prejudicadas com relação a isso, a busca pelo interesse pelo outro. Eu estava lendo que há vários espectros do autismo, há vários níveis de comprometimento, há crianças que têm comprometimento da fala, outras não, e assim varia. Depois eu quero também que a doutora Josiane fale mais sobre isso. Mas eu li também que tem um tipo de autismo que se caracteriza por um interesse e uma inteligência especial numa área. E aí muitos pais confundem isso, podem confundir com meu filho é um gênio, meu filho, enfim, é superdotado. Como é que a escola consegue diferenciar também essa criança que tem um interesse especial numa área, de uma criança normal, né, de uma criança que tem um interesse específico porque não se interessa por outras coisas? Como é que vocês trabalham essa diferença? Veja só, do ponto de vista, a gente está falando sobre autismo, mas tem uma classificação chamada de TEA, né, do transtorno do espectro do autismo, que colocam algumas classificações como o autismo clássico, o autismo de alto funcionamento, que é considerado que é o ASP, Asperger, dependendo da pronúncia, e a desordem geral do desenvolvimento. Essas são características muito próximas, mas a literatura diz que só 10% das pessoas com o transtorno, com o alto funcionamento, que é o Asperger, só 10% está dentro desse, que é o que tem mais as altas habilidades, as habilidades intelectuais mais desenvolvidas, né? Sim. E, de certa forma, eles têm, sim, uma linguagem mais elaborada do ponto de vista da fala. Eles têm memória, uma questão de memória uma memória fotográfica. Então, você pensa que, às vezes, as crianças estão lendo
e eles, de fato, ainda não decodificaram esse código alfabético, mas eles começam a memorizar uma infinidade de palavras que a gente pensa que, de fato, eles estão lendo, mas, de certa forma, também é uma leitura incipiente do ponto de vista do que a gente simbólica, hoje né? compreende como a leitura não convencional, né? Então, tem uma série de coisas que ficam como se a gente estivesse achando que aquela criança é um gênio. Mas ela também apresenta, embora tenha uma linguagem bem desenvolvida, esse diálogo, ele não se configura. A gente vê características claras nessa fala, que não é simplesmente, não é de uma criança com altas habilidades, não é um gênio. É sim uma criança que tem uma fala mais desenvolvida, né, uma memória muito grande, uma memória para números, mas ali está caracterizado uma série de questões como, embora a linguagem fantástica, não tem uma compreensão, às vezes, de um comando simples de uma atividade. Ele sabe, muitas vezes, questões de regras, são bons em ortografias, sabe muito sobre regras gramaticais, mas na produção textual eles têm um comprometimento grande, embora tenha essa habilidade na linguagem oral. Né? Andréa, só complementando. Né? Então, assim, tem muitas questões e do ponto de vista, licença, Ângela, do ponto de vista desses diagnósticos, essa complexidade dessa doença, desse transtorno, traz do ponto de vista tanto do tratamento como da escola, especificidades muito particulares. E vocês tratam isso bem... Exatamente. O mesmo diagnóstico, uma criança estando numa mesma sala de aula, cursando vamos dizer, uma escolaridade, uma faixa etária ali, como por exemplo, estando numa série de alfabetização, eles têm particularidades muito distintas. Ângela e Josani, eu prometo que eu dou a palavra a vocês, mas a gente precisa fazer um intervalo agora. Okay. Mas assim que voltar, decorem aí que vão dizer que a gente fala com vocês, tá bom? Tá bom. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Eu ia... O Opinião Pernambuco está de volta. O programa de hoje fala sobre o autismo. Para esse debate, convidamos Ângela Lira, que é presidente da Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento de Pessoas com Autismos, a AFETO. Também está conosco Cristina Antonino, que é coordenadora de práticas inclusivas do Colégio Apoio. E completa a nossa conversa Josani Alves, que é psiquiatra. Bom, eu prometi, conforme prometido, doutora Josani, quer complementar a fala de Cristina, por favor, doutora. Então, só colocando que hoje, né, o que houve uma mudança com relação a essa nomenclatura, que ela é trazida pelos critérios diagnósticos que se chamam DSM-5, que é da Sociedade Americana de Psiquiatria, tá? Então, aqueles pacientes que anteriormente eram chamados de Asperger, de autismo de alto funcionamento e aqueles que a gente poderia chamar de o autismo mais de um baixo funcionamento, todos esses pacientes agora foram agrupados em uma nomenclatura só. Então, agora não existe mais Asperger, não existe mais autismo de alto funcionamento ou de baixo. O que existe agora é um grande grupo de pacientes enquadrados nos transtornos do espectro autista. Certo. Tá? Eu acho que cabe... E dentro desse grupo, como eu estava dizendo, Isso. o grau e os sintomas variam. Extremamente importante também falar isso, Andréa. Quando a gente fala espectro, né, isso nos remete a uma ideia de uma grande heterogeneidade. Certo. Então, você vai desde pacientes que nunca vão desenvolver a fala, tá? Até pacientes que, por exemplo, têm uma discreta entonação diferente na forma de falar, tem alterações muito sutis. Então, isso vai desde paciente, essa heterogeneidade vai desde paciente que tem sintomas comportamentais muito graves, como auto, como heteroagressividade, a pacientes que não têm, tá? Então, essa palavra espectro, ela parece ser bem colocada nesse sentido, de que há uma variedade muito grande de pacientes, tá?
indo desde pacientes que podem ser extremamente comprometidos a pacientes com graus mais diminuídos de comprometimento. Ângela também queria complementar a fala de Cristina, por favor. Esse tipo de gênio, ele muitas vezes ele não sabe atacar o sapato, não sabe atacar o botão da blusa, tem dificuldade de alimentar, só come pastoso, ou então só come arroz com ovo. Então, mesmo esses inteligentes, que os pais acham, se percebe a diferença. Se isolam bastante, a fala deles é diferente, é assim, é clássica. Então, é impossível não perceber. Qual a importância de instituições como o Afeto no apoio a esses pais, Ângela? Veja bem, no momento que eles estão dentro da instituição, eles estão no igual. Eu tenho o meu menino. Mas ela também. Estou no igual. Então, esse igual diminui essa ansiedade dos pais, porque na hora que eles recebem o diagnóstico, eles dizem que o chão se abriu. Eu também me senti assim. Eu disse, agora eu vou para onde? Você tem um filho com autismo? Tenho uma filha de 16 anos. Eu vou para onde? É uma síndrome que não se conhece muito, está se estudando, não se tem atendimento na rede pública, porque é impossível, realmente. Eles demandam profissionais, fonoteó, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional. A família tem que entender para poder lidar com eles. Então, eles dão uma demanda muito grande, certo? Então, se você não tem um apoio de uma instituição, onde essa passa uma vivência, essa passa, e dentro disso eu consigo já me achar, porque se essa passou isso, eu posso ou não passar, mas se eu for passar, eu já vou poder trocar. Você agiu assim, você fez isso. Outra coisa, a questão da associação, ela fortalece os pais na busca do atendimento para os filhos. O que acontece? A maioria não tem condições de dar um atendimento. Hoje o atendimento em Recife, para quem tem dinheiro, é R$16 mil. Inviável para a classe média a baixo. Então fica como? A classe média sofre muito mais. Eu conheço, sei e não posso chegar. Mas meu filho está aqui comigo. E eu faço o quê? É nesse momento que a associação entra. Se nos unirmos, conseguimos dar um atendimento com qualidade. E hoje a associação dentro de Recife tem um papel muito mais forte. Qual é o mais forte? Trazer conhecimentos com qualidade, né? Recife não tem profissionais. A doutora está chegando agora de São Paulo, está novinha, eu já estou atacando ela. Então, não tem profissionais habilitados, concretos, para atender o menino dentro de toda a sua necessidade, que sobra para a escola. Então, os pais correm para a escola, querendo que a escola resolva. A maioria das escolas, aliás, eu acho que 99, não atende. Recebe pela lei e pelo dinheiro. E aí desorganiza tudo. E aí começa o menino a crescer e aí a piorar. Volta. Que dê os atendimentos? Não tem. As associações são importantes para que mude essa realidade. O atendimento tem que chegar para todos. E o conhecimento tem que chegar para todos. Vamos falar mais sobre isso depois. Cristina queria falar um pouquinho também do papel da escola no diagnóstico. Naquela conversa inicial, embora muitas vezes é a escola que diz para os pais, né, vão buscar uma avaliação, vocês precisam buscar um diagnóstico, mas é o papel da escola também do acolhimento. Né? O serviço de orientação, nesse momento, é muito importante, porque ali se abre uma ferida narcísica, né, que embora, como a Ângela disse, os pais possam compreender, achar que de fato aquilo de fato exista, mas enquanto não há de fato um diagnóstico, e muitas vezes até com um diagnóstico, é difícil cair a ficha. Né? As famílias precisam de um tempo para isso. As famílias precisam desse tempo emocional também para dar conta de uma problemática que é deles, né? Que quem mais vai poder cuidar e dar conta daquele filho são eles mesmos. Então, a escola tem um papel muito importante nesse sentido. André, só uma palavrinha. Eu queria até salientar. Hoje, a rede pública acolhe de uma forma, assim, os professores acolhem mesmo com amor. Você sabe que a rede pública tem inúmeras dificuldades. E os professores... Talvez não tenha didática, né, que necessita, os profissionais, mas boa vontade. Boa vontade, busca conhecimento, me procuram. Eu não dou conta da agenda de visitar escolas públicas.
E, inclusive, a minha filha saiu de uma rede particular para uma rede pública. Porque, primeiro, a gente não aguenta o custo, escola e terapeutas. E o acolhimento dentro da rede pública está sendo de uma excelência, assim, é com amor. E eu acho que receber esses meninos, se não tiver amor, é melhor não receber. Porque o primeiro passo é o amor. Josane, qual a importância de um diagnóstico precoce? A gente pode falar de tratamento, mas o que é que acontece se a criança não começa a receber esse tratamento logo cedo? Que tipo de prejuízos ela vai ter depois? Então, Andréa, o diagnóstico precoce ele é extremamente importante, tá? Não sei se depois você iria falar, mas existem sinais de alertas, Sim. né? Que no primeiro ano de vida a gente já pode. Eu ia perguntar, existe a possibilidade de diagnosticar no Existe, bebê sim. ainda? Então, com um ano e meio, existe essa possibilidade sim, tá? Eu posso falar dos sinais de alerta? Pode. Então, os pais devem ficar atentos ao bebê que ele chama e o bebê não atende, né? Ou demora muito, ele precisa chamar fulano, fulano, mais de uma vez e o bebê demora para essa resposta. Mães precisam observar se a criança faz contato visual. Existem bebês que nos primeiros meses de vida, quando a mãe está amamentando, ele está completamente alheio, né? Porque o momento da amamentação, por exemplo, o bebê ele olha, ele fixa o olhar para a mãe, ele faz carícia, troca carícia com a mãe. E se você for pegar bebês de alto risco para autismo, ele já tem isso comprometido também, tá? Bebês que não reagem aos estímulos que são dados pelos pais, às brincadeirinhas, bate palminha agora, é a mamãe, agora é você. Você vê que o bebê ele não tem nenhuma capacidade, parece que você está ali, ele está alheio ao que você está fazendo, e isso é um sinal de alerta também, tá? Então, nesses sinais, os pais eles devem procurar um profissional experiente em autismo, né? Agora, como a Ângela falou, a gente vê muito relato de pais que fizeram uma peregrinação, porque assim, a resposta de muitos profissionais é: você não está estimulando direito, tenha paciência, seu filho vai se desenvolver. A gente tem uma carência nesse sentido desses profissionais, talvez até pelo medo de não querer rotular a criança e acaba não diagnosticando precocemente como se deveria? Então, isso às vezes acontece, né? Que na verdade o diagnóstico, a gente vai trabalhando muitas questões junto com essas famílias, né? Então, assim, não se justifica você deixar de dar um diagnóstico por o que muitas pessoas falam, vai se estigmatizar. Não, né? Então, assim, a gente deixa isso bem claro. Não é que a gente não vai buscar esse estigma. Pelo contrário, a gente fazendo o diagnóstico, a gente tem condições de intervir de uma forma mais correta e fazer um planejamento terapêutico com objetivos, sabendo onde a gente vai querer chegar, quais são os potenciais que aquela criança tem para desenvolver, o que é que pode ser atingido. Então, assim, mas rótulo, eles dizem rótulo, está rotulando. Não existe. Se você tiver um diagnóstico de câncer, meu filho tem câncer, eu rotulei? Não, ele tem câncer. E é necessário saber para que se possa tratar, né? Então não é rótulo. Exatamente. E complementando, né, do ponto de vista da escola, o diagnóstico não é para nos aprisionar, mas é para que a gente possa construir estratégicas do ponto de vista pedagógico fundamentais para determinados casos, como por exemplo, é claro que um diagnóstico precoce, a função social da escola é conhecimento formal. Nós, profissionais de ensino, temos que saber sobre as didáticas específicas da educação. Só que quando a gente tem um trabalho de atendimento à diversidade, a gente precisa saber características, como por exemplo do autismo, que são fundamentais para a escolha de intervenções. Então sabemos que eles são pensadores visuais.
Então, do ponto de vista de Vamos trabalhar a estratégias visão. pedagógicas, a gente precisa ter imagem, a quantidade de imagens que a gente pode acessar para construir, por exemplo, hoje a gente tem softwares educativos como Boardmakes, né? Softwares de autoria, que traz toda uma possibilidade de comunicação alternativa nas escolas que vai facilitar essa dificuldade que essas pessoas têm na comunicação. E vai tornar E vai tocar o aprendizado, porque do ponto real. de vista, Ângela, da formação de professores, muitas vezes a gente percebe que a compreensão dessas pessoas está muito mais assegurada do que essa capacidade expressiva de falar o que compreendem e o que sabem. Só que, ao longo da minha experiência profissional, tanto como professora, como orientadora e coordenadora e formadora de professores, né, já há um tempo, quando eu estou refletindo sobre a prática pedagógica com as minhas orientandas, eu pergunto, sim, mas esse menino eu conheço, por que ele não compreendeu essa história? Né? Então, quando eu faço essa pergunta, que estratégia você utilizou para acessar se esse aluno sabe, de fato, se ele compreende aquele texto ou não? Eu perguntei oralmente. O funcionamento nem sempre é desse jeito. Essa informação, esse processamento auditivo, ele não se dá da mesma forma que as crianças típicas. Então, e aí? Você perguntou, utilizou estratégias? Utilizou imagem, criou algumas estratégias. Então, do ponto de vista do processo pedagógico, embora a gente tenha as estratégias didáticas que fazem referência a cada instituição, a gente precisa saber disso. São pensadores visuais, precisam de antecipações. Né? Então, do ponto de vista do cotidiano escolar, quando eu falo da comunicação alternativa, essa importância de ter uma rotina, né, pictográfica com desenhos, por exemplo, na sala de aula, começa, aí está uma imagenzinha lá de desenhos bem simples, do tipo, colocar a bolsa no pendurador, abrir a pasta, tirar a agenda da pasta, sentar na roda. Então, essa sequência de atividades faz com que essas pessoas se organizem no tempo e no espaço, que é fundamental, e que não se desorganizem. Então, por exemplo, do ponto de vista sensorial, a gente sabe que essas pessoas, muitas vezes, estão com desintegrações sensoriais. Então, o espaço da escola, né? Sem um diagnóstico, como você pode fazer desse espaço escolar um espaço escolar o mais viável possível. E agradável, né? Agradável, não sofredor para a criança, né? Porque a gente precisa estar pensando sobre isso. Ângela, você tem uma filha de 16 anos, né? Eu queria perguntar agora também, depois eu quero perguntar do ponto de vista psiquiátrico, qual é a expectativa na vida adulta dessas crianças? Elas podem ter uma vida normal? Qual é a estimativa de vida normal que se pode chegar a uma criança dessa? O que é que a gente tem que fazer? Em cima das habilidades, para que eles tenham autonomia, porque a gente erra, a gente superprotege, eu mesmo superprotejo e me policio, não posso superproteger, mas é normal. A sociedade protege, a família protege, é meu bebezinho, não é bebezinho. Torná-los autônomos. E, dependendo, eles sim conseguem ter uma vida profissional. Fazem com mais excelência do que o típico. Porque eles são metódicos, insuportavelmente organizados, então eles vão fazer com excelência que nós não conseguiríamos fazer, certo? E eles se sentem felizes quando eles sabem que estão produzindo. Eu tenho um que trabalha numa confecção. E ele dobra as camisas e é de uma perfeição. Você diz que tem um na sua instituição. Na minha instituição. Tem 2 cantores, entendeu? E aí quer cantar e... Então, são possíveis sim. Se eles não tivessem tido um acompanhamento, um entendimento, uma aceitação da família, eles não teriam chegado aqui. São meninos com 16, 17 anos, certo? Hoje a gente está trabalhando dentro do espaço lá, que está com 18 anos, a questão da introdução dele no mercado de trabalho, que não é tão simples. É muito difícil porque as pessoas não entendem, então você chega na empresa e a empresa quer a paralisia cerebral, o deficiente físico, visual, que eu até entendo a empresa. Entende que é difícil para que eles entendam, porque quem está trabalhando com autista, ele tem que entender o autista. Porque em determinado momento ele tem que dar um suporte ao autista, porque eles não aceitam a coisa que sai um pouquinho da ordem, daquela rotina. E dentro da empresa, sempre a gente sai da rotina. Tem a rotina sempre há física, imprevistos, né? E então, existe perspectiva? Sim, e hoje, principalmente, porque hoje,
como o diagnóstico chega cedo, as possibilidades desse menino chegam muito cedo. Então, como ela estava fazendo a questão do visual deles, é muito importante. Eles passam a aprender. Antes, esses meninos ficavam chorando, agoniados, se jogando na sala. Hoje, eles se sentam e pegam a rotina deles. A minha, sabe o que fazia? Tirava o recreio e botava primeiro a aula. Perfeito, está certíssimo. E sem fazer bagunça. Então, a gente tem um menino com baixa visão, bota na frente da cadeira para ele aprender. É a mesma coisa o autista. Tem diferença? Não. Atender às necessidades dele. Eu quero falar depois do intervalo com a doutora Josane sobre essa perspectiva de tratamento, de inclusão, enfim, da vida adulta. Mas agora a gente precisa fazer um intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje conversamos sobre o autismo. Bom, no último bloco eu prometi que ia perguntar à doutora Josane para falar mais um pouquinho sobre diagnóstico, tratamento e a perspectiva de vida dessas crianças. Então, assim, importante dizer que não existe um exame para diagnosticar o autismo, tá? Os pais ficam muito angustiados com isso, mas não existe. O diagnóstico ele é baseado na história clínica do desenvolvimento do paciente, né? E no nosso exame mental. No nosso exame mental, a gente consegue observar várias características, né? A questão mesmo da nossa interação, como o paciente reage a mudanças de brincadeiras e uma série de outras coisas, tá, Andréa? Então, esse é um aspecto. Do ponto de vista de sintomatologia de quadro clínico, o que é que a gente teria? Então, a gente tem um comprometimento em duas grandes áreas, que é a comunicação social, toda a parte de comunicação social, e o comprometimento relacionado com comportamentos repetitivos e gostos restritos, certo? Então, na linguagem falada, lembrando que a linguagem, ela é apenas um aspecto da nossa comunicação. Então, na linguagem falada, a gente tem atraso de fala, tá? E a gente espera mais ou menos que, com mais ou menos 1 ano e meio, a criança já esteja conseguindo falar papá, mamã. Aos 3 anos, a criança já deve estar construindo frases. Então, o atraso de fala ele é caracterizado por esses marcos não terem sido atingidos, tá? Além do atraso de fala, existe uma característica que também pode acontecer em alguns pacientes, é que ele falou no tempo certo, tá? Mas ele chegou, por exemplo, aos 2 anos e meio e ele começou a perder vocabulário, tá? Então, ele passa a não falar palavras que ele já tinha adquirido no vocabulário dele, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. A questão da interação, a interação social, é um paciente que tem uma dificuldade em iniciar contato, ele tem dificuldade em iniciar diálogo, em manter uma conversa. Por quê? Porque tudo isso está relacionado à nossa interação com o outro. É um paciente que, do ponto de vista de gestos, ele também, essa linguagem, essa forma de comunicação não verbal também está comprometida. O que é que eu quero dizer com isso? Ele é um paciente que ele tem dificuldade de reconhecer quando uma face é de alegria, de tristeza, tá? Essas expressões, é um paciente que também tem dificuldade com relação a isso. Coisas do tipo, você falar uma metáfora, falar uma coisa em um tom de ironia, ele tem dificuldade com relação a isso também, tá? E os outros blocos, o outro bloco, né, de comprometimento são os movimentos repetitivos. O que são os movimentos repetitivos? É muito comum, às vezes, você ver crianças andando na ponta dos pés, tá? Os pais chegam, às vezes, doutora, fui a ortopedista. Não se trata de causa, né, de uma questão de tratamento com ortopedista, né? Se trata desse bloco de características que se chamam os movimentos repetitivos.
Às vezes, quando não acontece, isso é também chamado de estereotipia, tá? Então, às vezes acontecem movimentos com as mãos, que são chamados de flappings. São comuns, às vezes, a criança ficar girando em torno do seu próprio eixo. Então, são coisas extremamente comuns, tá? São comuns também que a gente chama gostos restritos. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, ela saber todas as bandeiras de todos os países, né? Então, assim, uma criança, ela pode até se interessar pelo conhecimento de bandeiras, mas na questão do autismo, esse gosto ele está exacerbado em intensidade, tá? Ele deixa de conversar coisas que seriam muito mais naturais à idade dele E foca em um assunto. para focar assuntos completamente descontextualizados. Agora, doutora, não é obrigatório que a criança que tem autismo, ela faça um conjunto de todos esses sintomas, não. Ela pode ter um ou outro. Exatamente. E isso que você falou é extremamente interessante, porque num determinado momento que eu estou avaliando uma criança, ela pode ter alguns e outros não. Isso, às vezes, acontece do tipo, você avaliar, ele conversou bem comigo, ele fez contato visual, ele não é autista, não é por aí. Tem outras. Existem outras coisas. As questões sensoriais, as alterações sensoriais, são pacientes que têm dificuldades com certas consistências. A criança pisa na areia da praia, se incomoda, né? Ela não consegue ingerir uma consistência, por exemplo, de um caldo, tá? Então, são alterações relacionadas aos nossos sentidos. São também extremamente comuns. Tratamento, doutora, é farmacológico? É indicado sempre farmacológico em alguns casos? Como é que acontece esse tratamento? Então, é assim, Andréa. O carro-chefe do tratamento do autismo não é o tratamento farmacológico, tá? É um tratamento que ele é multidisciplinar, ou seja, necessita de intervenção com fono, terapeuta ocupacional, ter um bom respaldo da escola, né? Essa interação toda pedagógica extremamente importante. Tudo isso está muito relacionado, a equipe toda tem que estar muito afinada com relação a isso. Agora, eu gostaria de fazer uma ressalva extremamente importante, e eu acho que esse veículo é de grande importância com relação a isso, é que existe um preconceito muito grande com relação à terapia farmacológica, tá? Existe uma resistência muito grande dos pais em aceitarem, quando, na verdade, muitos pacientes, eles se beneficiam e muito da terapia com remédios. Só para você ter uma ideia, citando só exemplos, eu posso passar a noite inteira aqui falando, mas, por exemplo, existem crianças extremamente hiperativas, tá? Porque o TDAH, a hiperatividade e o autismo é extremamente comum essa junção. Existem crianças que, por exemplo, o fono, o TO não consegue trabalhar porque são extremamente hiperativas. O que é que você faz? Você faz uma medicação e, com isso, você consegue que o aproveitamento das intervenções sejam muito maiores. Certo. Existe um preconceito com a medicação. Os pais têm preconceito. E eles necessitam. Ou seja, menino também muito desatento. A uma medicação entra e faz com que ele tenha mais atenção e ele começa a aprender numa velocidade luz. Então, é muito importante. É um apoio. Aí eu digo para os pais, isso aí é uma bengala. Você machucou o pé, não tem que usar uma bengala para andar. Depois o pé tá bom, joga a bengala fora. Não é que ele vai ficar o resto da vida tomando medicamento. Exatamente. Ele vai tomar, vai melhorar e se organizar, pronto. Vai começar o desmame. Exatamente. O que você precisa se certificar o profissional que está acompanhando o seu filho, ele tem experiência com autismo? Existe uma indicação precisa para aquela medicação estar sendo feita? Porque sempre o profissional capacitado vai avaliar riscos e benefícios, o quanto vai se ganhar e o quanto vai se perder. Sempre que se avaliar que existem um número de benefícios muito maiores a serem ganhos, então a indicação está perfeita.
Ângela, E cada medicamento, um medicamento pode funcionar 100% nesse autista e ser um desastre nesse. Por isso a importância do conhecimento do profissional que está passando essa medicação. Um pai e a mãe não podem simplesmente jeito dizer, nenhum. uma amiga minha usou no Pegou, filho dela. ela toma o remédio e dá para a criança. Não pode. Gente, Certo. eu gostaria de complementar sobre essa importância mesmo da medicação, porque do ponto de vista da escola também, a gente percebe, eu acho que a gente tem que desmistificar mesmo essa questão do medicamento, porque quando ele bem ministrado, né, com um profissional responsável, a gente percebe claramente os ganhos dessas crianças nas escolas. É enorme. Parece que surge uma nova criança na escola, Perfeito. né? Bem Com a colocado. capacidade de concentração. Muito bem colocado. E a gente percebe claramente que essas crianças elas entram em sofrimentos terríveis na escola, porque elas não dão conta daquele corpo, elas não dão conta daquela desintegração sensorial, né? Elas precisam, muitas vezes, como a doutora falou, muitos casos de autistas com TDAH. Então, você imagina o que é uma criança com diagnóstico de autismo e de TDAH junto, né? Sim. Então, as crianças, elas entram num sofrimento enorme. Que a medicação E a medicação acalma. E o papel da escola claro que com a experiência, a gente, às vezes, suscita na equipe essa possibilidade, precisa chamar a pessoa indicada para fazer essa avaliação, para saber se é necessário o medicamento. E muitas vezes o papel da escola é estar registrando esse comportamento da criança, porque a medicação Ele entra, melhorou. mas ela precisa de um tempo de ajuste. Claro. Aí tá lá os professores, o primeiro horário foi ótimo, o segundo horário, a atenção já. Então, essa é a parceria que deve ser estabelecida, né, da Perfeito. escola, de quem tá, porque a escola, o professor é um cuidador também, Sim, né? claro. E dos profissionais, isso é função da gente também, da escola, né? Porque as crianças passam um bom tempo nas escolas. Então, E é também preciso os isso. pais, às vezes, querem dar o remédio e imediatamente o efeito. Esse remédio tem um tempo, né, doutora? Claro. Para correr e dar a resposta. É o contrário do remédio de gripe, que a gente toma para cortar a gripe. Não é assim, né, doutora? Tem que ter paciência, né? Já estou entrando Ângela, na área dela. Uma pergunta, a gente está quase no fim do programa, mas uma pergunta que me deixa muito curiosa. Assim, se fala muito que a sensibilidade dessas crianças fica alterada, a percepção do outro. E aí eu me pergunto, essas crianças são felizes? Elas podem ser felizes? A minha Como é que a gente sabe que ele está feliz, já que ele tem dificuldade de transmitir essas sensações? Sabe, eles ficam deprimidos. A minha filha, ela se acorda com um sorriso enorme. Ela dorme, vai dormir cheia de brincadeiras, do jeito dela. Ela é bastante feliz. A maioria dos meninos que eu conheço e que estão junto, eles são felizes. E a minha menina é muito amiga do André, que estão desde os 3 anos juntos, a gente nessa caminhada. E é muito engraçado. Ela dá a mão para ele dá a mão. Não delicado, é aquela... Do jeito deles, Mas né? veja bem, eles estão do jeito deles, convivendo, e é muito a conversa é maravilhosa. Deco, ela faz Deco, e ele faz Toia, e dá, toma, e um bota o DVD, o outro tira, bota o dele. Ora, normal, perfeitamente normal, não existe isso, dos meninos entre si brigarem. Não são tão infantis, eles já escolhem coisas assim, eles demonstram o que querem, o que não querem, o que tem gostam, o que não interesse. querem, roupa, sapato, está incomodando, não tem isso, não causa. Então, existe uma pessoa ali dentro, a gente tem que se lembrar que existe um ser humano ali dentro, com sentimentos. Andréa, Pois não. só queria acrescentar, tá? Só frisando então, não existe uma medicação específica para o autismo, Correto. tá? E as Então não coisas... adianta o pai e a mãe chegar na farmácia amanhã e dizer, olha, eu quero um remédio para o meu filho autista. Não é assim. Não é assim. Ainda não tá? inventaram, né, doutora? Tem surgido, né, Extremamente doutora, importante. umas fórmulas mágicas aí americanas. Existe muita coisa. Se você entrar na Tem internet, vacina, tem vacina. você vai ter contato com uma infinidade de coisas. Gente, não tem. Vamos seguir o que tem comprovação científica, tá? Por falar Então, nisso, assim, doutora, existe perspectiva nos estudos aí de cura? Como é que o autismo vem sendo tratado na questão científica? Continua sendo uma doença crônica que requer tratamento e acompanhamento, sem perspectiva de cura ainda? então, existe assim muita pesquisa sendo feita
existem coisas relacionadas a eletroestimulação transcraniana, tá? Que é uma forma de que o cérebro recebe uma eletroestimulação, é produzido um campo magnético, mas assim, muitas das coisas ainda não estão... Muito incipientes ainda muito incipientes. E os pais cometem o erro de sair nessa carreira. Tem que ter paciência, tem que ter calma. Não adianta atirar para todos os lados. Atira para todos os lados, desorganiza o menino e tira a possibilidade desse menino evoluir. Então, não dá para estar pulando de galho em galho. Hoje, cientificamente provado, só existe o ABA, análise de comportamento, para trabalhar o autista. Então, não adianta você estar pulando de galho em galho. Imagine você com uma doença simples e hoje eu tomo remédio, amanhã eu tomo outro, amanhã eu tomo outro. E termina onde? Hoje eu estou com um especialista, hoje ligou para mim de amanhã eu tô com Brasília. outro. Em Recife tem um tratamento hiperbárico, não sei o quê. Calma, amigo, não venha, não gaste seu dinheiro, vai jogar dinheiro na lata do lixo. Tá certo? Então, fica onde você está, fazendo suas terapias mesmo. É o jeito. Exatamente. Eu estou recebendo aqui um aviso que a Ângela vai fazer uma palestra no dia 24 de abril, Não isso? sou eu. É a Não? Meca Andrade, referência em autismo Certo. severo, no centro do NEC em Boston. Meca é brasileira, foi para os Estados Unidos, passou 17 anos lá, e o governo de São Paulo contratou ela para fazer uma capacitação na rede do Estado. E aí a gente está puxando ela um pouquinho para cá e ela vem dando tanto assessoria e supervisão dentro da minha associação, no tratamento com os meninos. Ela vai fazer uma palestra aqui no Recife? E aí ela vai dar uma palestra Qualquer dia pessoa 24. pode participar? Qualquer um pode participar. Onde é? Estereotipia versus autismo, na Universidade Federal de Pernambuco, dia 24, de 8 às 7 horas. Em que centro da universidade? No CCF. CCS. É. CCS. Que é o Centro de Saúde. Certo. Entrou na guaritazinha, primeira direita, aí tem um auditório lá. Centro de Ciências da Saúde, 8 horas da manhã. Exatamente. E em junho, 5, 6 e 7, primeiro encontro Brasil e Estados Unidos de autismo, estamos trazendo um dos maiores centros de pesquisa e atendimento de autismo para o Brasil. O Caio, que é da Califórnia, vem ele, mais 5 grandes nomes, que também está sendo instalado no Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é um caminho. É um caminho, né? Eu tenho 2 minutinhos mesmo. Eu queria dar 1 minutinho para cada um de vocês. Assim, a Ângela acabou de falar, assim, o que é importante nessa busca, o que é que se pode dizer aos pais que têm um diagnóstico desse, bem rapidinho para a gente encerrar. Eu queria mais falar do ponto de vista mesmo da possibilidade de encorajar as escolas para cada vez mais não só aceitar, né, essas pessoas por conta da lei, mas de construir um projeto que quebre esse paradigma de uma cultura escolar excludente, né? Que a gente pode sim aprender através das nossas práticas, porque há 30 anos a gente não tinha quase com quem trocar a cidade do Recife. Embora algumas pessoas façam seriamente, algumas escolas façam seriamente esse processo de inclusão, né? Mas tem muitas escolas precisando fazer isso, né? Porque do ponto de vista da legalidade, a Declaração de Salamanca foi o primeiro documento em 94 que se colocou explicitamente o direito dessas pessoas nas escolas regulares. A minha instituição abre as portas em 84, fomos percussoras desse serviço. Mas é preciso, e a gente não aprendeu, a gente não teve um livro, uma receita de bolo para ensinar a gente como fazer isso. Então é importante que as pessoas se mobilizem, porque esse é um percentual e é um diagnóstico que cada vez vem surgindo em número maior na sociedade e a gente precisa aceitá-los porque a diversidade é a condição humana. Doutora, eu tenho 10 segundos, infelizmente, para a senhora. Queria encorajar os pais. Se existe alguma dúvida em algum aspecto do comportamento de seus filhos, procurem profissionais especializados, tá? Não tenham medo, o profissional ele vai caminhar junto com vocês. E acolher, né? E acolher, claro. Gente, muito obrigado pelas informações. A gente que agradece. Eu acho que foi muito agradece. proveitoso. Excelente. As pessoas Obrigada. acho que não sabiam nada sobre o autismo, agora estão bem informadas. Mais uma vez, obrigada a vocês, Por tá? nada. Boa noite. Também. A gente que agradece. Uma boa noite também para você que nos acompanhou até agora. Também muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa.